Olá a todos. Eu vou dar início à apresentação do meu trabalho de artigo seminal, a atividade 2 da disciplina de Química Integrada 3. O meu nome é Vivian Maringolo, eu sou aluna de doutorado orientada pelo professor Diogo Librandi Rocha. Para a escolha dos artigos seminais contemplados nessa apresentação, eu fiz a partir da área de interesse que eu trabalho, que é a química analítica. E dentre as técnicas que eu utilizo na minha pesquisa, eu escolhi a técnica de FIA, do inglês Flow Injection Analysis, que são os sistemas de análise em fluxo. A pesquisa que eu realizo, ela é referente a procedimentos analíticos para identificação e monitoramento de poluentes emergentes e de contaminantes. Está sendo dado ênfase para o poluente emergente bisfenol A e também para os microplásticos. E as técnicas que eu mais utilizo nesse trabalho é a técnica de FIA e também a técnica de separação de eletroforese capilar. Então, falando um pouco sobre a análise por injeção em fluxo, ela é uma forma de automatizar e mecanizar procedimentos analíticos. Tem um esquema geral aqui apresentado nesse slide, que são duas entradas, sendo uma para amostra e outra para reagente. Então, elas vão entrar por uma tubulação. A amostra ela é injetada, uma quantidade conhecida e otimizada, conforme cada procedimento analítico. E esse reagente, ele pode ser ou um carregador, que vai levar essa amostra até um detector, ou ele pode, de fato, ser um reagente que vai modificar essa molécula para que o sistema detector faça a leitura pertinente a essa quantidade de amostra que entrou. Então, esse é um sistema simplificado, né, que tem uma propulsão de fluido transportador, e que o volume exato da amostra é introduzido e transformado até o sistema de detecção. A análise por injeção em fluxo, ela é uma análise bastante versátil, pode ser aplicada em diversos tipos de analitos, e isso é uma das grandes vantagens. E outra grande vantagem é que o sistema, ele sempre, por ser ou mecanizado ou automatizado, ele sempre repete os processos respeitando a temporização. Então, dessa forma, há uma diminuição de erro e de influência do próprio analista, né? E durante o percurso da análise por injeção em fluxo, a amostra ela pode ser submetida por reações químicas ou pode ser adicionado colunas para pré-concentrações ou talvez uma diluição para a amostra, se necessário for, separações, derivações químicas, etc. E diversos detectores também podem ser acoplados aos sistemas. Então, fazendo uma busca na base de dados da Web of Science com o termo Flow Injection Analysis, ele trouxe para mim como resposta 32.695 resultados. E como eu mencionei anteriormente, que é uma técnica bastante versátil e aplicável a diversos tipos de análise, a gente pode perceber aqui dos dados obtidos que 1/3 mais ou menos da resposta à busca são de artigos de química analítica. Os demais estão mais relacionados no tipo de amostra que foi aplicada a técnica. Então, é possível verificar aqui respostas em amostra de bioquímica, energia, farmacêutica, amostras clínicas, amostras de alimentos, entre outros. Também é possível encontrar alguns trabalhos referentes à automação, que faz parte da interface do FIA com a química analítica. Esse é o primeiro artigo que eu escolhi para apresentar como artigo seminal. Ele é um artigo que foi feito por um médico, o Dr. Leonard Skeggs.
ele foi publicado em fevereiro de 57 nessa revista que chama American Journal of Clinical Pathology. É uma revista médica, na verdade, não é uma revista de química analítica. E ele fez a primeira proposta de automatização de procedimentos analíticos. E da onde surgiu essa necessidade? Ele foi verificado por ele que as determinações em amostras clínicas elas são muito volumosas, né? São grandes volumes de amostras clínicas que se faz lá determinadas análises. E aí, dentre um bloco de um tanto de amostras, ele colocava um novo padrão, uma solução padrão junto, para verificar qual a resposta que se obtia através desse padrão, né? Que essa maneira de trabalhar nós chamamos de padrão de checagem, né? Para checar se realmente retorna-se 100% ou próximo disso a resposta desse padrão. E estranhamente, apareceram resultados com quase 40% de desvio de erro. E ele achou aquilo muito preocupante, porque de fato era, né? Tratando-se de amostras clínicas. Então, pensando nisso, ele atribuiu esse problema ao cansaço, além de alguns problemas analíticos, também ao cansaço do analista que estava fazendo o trabalho. Aí, dessa forma, ele pensou, se for utilizado parte do trabalho de forma automatizada, esse erro tende a diminuir ou ser eliminado, né? E aí ele fez essa primeira proposta, que não era uma injeção de amostra, então tinha uma bomba que fazia a sucção de amostra, de parte de amostra e parte de reagente, fazia depois a homogeneidade dessa solução dentro do próprio sistema, ali dentro dos canos, né? E mandava isso para o detector. E aí esse foi considerado o primeiro artigo referente à automatização de amostras. Esse artigo ele tem 752 citações, essa também é uma informação obtida pela na base da Web of Science. E verifica-se que ali em 1965 ele teve uma grande quantidade de citações e depois há uma diminuição dessas citações. Em números absolutos, ele permanece numa média ali de em torno de 15 citações. E como segundo artigo, eu escolhi esse artigo que é bastante importante para análise de injeção em fluxo, que ele comenta sobre um novo conceito de amostras rápidas em fluxo contínuo. Esse artigo foi publicado em agosto de 75 e nesse trabalho o que ele faz assim de diferente, ele realmente faz a injeção da análise. Então é uma injeção manual que é feita com uma quantidade conhecida de introdução da amostra no sistema. É considerado a primeira geração de FIA conhecida na história da técnica, né? E ele traz como uma descrição de inovação esse conceito mesmo de um novo analisador de fluxo contínuo e também mantendo a mecanização do procedimento analítico, que é uma das características mais importantes dos sistemas de FIA. Ele fala que o sistema que eles apresentam é um sistema bastante simples e que traz resultados rápidos. Então, ele impacta diretamente na frequência analítica. E a frequência analítica descrita por esse artigo, ele fala que é possível até 200 determinações por hora. E também é comentado sobre o alto grau de exatidão e precisão, que é mais ou menos 1% de erro, né? É um erro bastante baixo, já que trata-se de uma injeção manual. Então, assim, cada vez mais com o avanço do FIA, é perceptível
que a automatização ele traz realmente resultados mais confiáveis. E mais uma vez comentando da versatilidade do FIA, né? Esse novo procedimento que ele destaca pode ser também aplicado em amostras clínicas de agricultura, farmacêutica, ambientais, entre outros. Esse é um resultado obtido também na base de dados da Web of Science, onde ele diz que esse artigo tem 974 publicações, citações em publicação, e eu pude verificar que as publicações aumentaram em alguns determinados anos, e principalmente em 1990, depois ali em torno de 2006. Mas até hoje ele é um artigo bastante citado, com em torno de, pelo menos mínimo ali, atualmente em 2020, de 15 citações. Nesse mesmo ano, eu chamei de artigo seminal segundo B. Nesse mesmo ano, na mesma revista da Analítica Química Acta, no volume seguinte ao que foi publicado aquela parte 1 que eu citei anteriormente, pelo mesmo pesquisador, esse professor Ruzicka, ele fez a publicação do que ele chamou de parte 2, que é a determinação ultra rápida de fósforo em plantas, utilizando esse método de FIA, né? Que é essa técnica que ele propôs no artigo parte 1. Então, ali no artigo parte 1, ele descreve mais essa inovação da técnica, e nesse artigo parte 2, o que ele faz é realmente uma aplicação em amostra real. Esse artigo ele não tem tantas citações como os outros que eu citei anteriormente, ele tem 120 citações. Mas como ele é a parte B do primeiro artigo seminal, eu achei importante mencioná-lo aqui. E não só por isso, eu achei importante mencioná-lo porque essa pesquisa foi feita aqui no Brasil. Então, o Centro de Energia Nuclear na Agricultura, o SENA, lá em Piracicaba, ele também é um centro de vanguarda para a técnica de FIA. Logo no início dessa primeira geração de FIA, com essa análise em injeção, os cientistas, os pesquisadores do SENA já estavam presentes nesse desenvolvimento dessa técnica. Lá no outro artigo, ele mencionava 200 amostras por hora. Já na aplicação desse método otimizado, eles chegaram a 420 amostras por hora, né? Conseguindo uma frequência analítica bastante satisfatória. E um outro artigo que eu encontrei é o artigo da análise por injeção sequencial, desse mesmo professor Ruzicka, com um outro pesquisador também, esse Graham Marshall. Esse professor, eu esqueci de mencionar anteriormente, ele é o professor de Química Analítica na Universidade de Washington. E essa análise por injeção sequencial é conhecida como CIA. E ela é considerada a segunda geração dos sistemas de análise em fluxo. Então, como eu comentei anteriormente, em 1990 tiveram algumas citações, tiveram um grande número de citação referente ao tema daquele primeiro artigo, justamente porque a segunda geração de FIA estava sendo desenvolvida. Então, assim, é perceptível verificar o tempo, o período da citação com o período que aparece as novidades nessa área. Ele é um artigo de 805 publicações, citações em publicações, e esse é o gráfico obtido na Web of Science, e é percebido que o máximo de citação aconteceu em 2006. Assim como os anteriores também apresentaram resultados mais altos em 2006 também, nesse período, né? Engraçado que aquele outro gráfico do artigo parte 1 lá,
ele mostra um gráfico que parece um grande patamar. Esse aqui não, ele teve um ápice de citação ali em torno de 2006, depois ele teve uma queda, mas em números absolutos também ele ainda, para 2020, ele está em torno de 15 a 20 citações, assim. Então, as duas revistas, eu não esqueci de comentar anteriormente, que os artigos da geração 1 e 2 de FIA são da Analítica Química Acta. E aquele primeiro artigo que foi publicado pelo médico, eu já comentei anteriormente, ele é da revista American Journal of Clinical Pathology. Essa revista, ela é uma revista mensal, ela é uma revista médica mensal, publicada desde 1931. O fator de impacto dela é de 2,413 e o Qualis da CAPES é B1. A Analítica Química Acta é uma revista de química analítica, ela é publicada desde 1947, o fator de impacto é de 5,977 e seu Qualis CAPES é A1. É uma revista de grande interesse para quem é da área fazer a publicação. Então, conforme já dito, né, as publicações elas têm alguns momentos de maiores resultados, porque são quando geram uma quantidade de artigos que comentam bastante aquele assunto. Para a FIA, foi possível verificar um aumento de citações quando surge uma nova geração. Então, a primeira geração... Comentando o histórico de FIA, lá em 57 ocorre a primeira automatização de análise, mas sem a injeção. Então, a injeção direta aconteceu em 1975, sendo a primeira geração em FIA. A segunda geração é o CIA, em 1990, e justificando aqueles resultados próximo ao ano, um pouco mais à frente do ano 2000, ali entre 2002 e 2006, que houve um aumento desses resultados, foi quando surgiu a terceira geração, que é a miniaturização de sistemas, que foi a entrada dos sistemas de multicomutação para análise em fluxo. Comentando um pouco sobre os pesquisadores pioneiros dessa técnica, é possível verificar alguns nomes que foram bastante marcantes nesse desenvolvimento. Como esse professor, esse Jaromir Ruzicka, ele é da Universidade de Washington, ele trabalha lá no departamento de Química, e ele, no histórico dele como químico analítico, existem grandes contribuições, e eu fiz 2 destaques aqui, que ele é responsável pelo desenvolvimento da técnica de FIA, a primeira geração, em 1974, e também responsável pela segunda técnica de CIA, em 1990, pela análise por injeção sequencial. Um outro professor é o professor Elo Hansen, ele é da Universidade da Dinamarca. Anteriormente, esse professor Ruzicka, ele estava nessa Universidade da Dinamarca. Então, em 1974, quando eles fizeram o desenvolvimento do FIA, eles trabalhavam juntos nessa Universidade da Dinamarca, e ele tem reconhecidos trabalhos em preparação de amostra e livros importantes também para a técnica de FIA. Já aqui no Brasil, como eu comentei anteriormente, ali no Centro de Energia Nuclear na Agricultura, lá de Piracicaba, o SENA, os professores são inovadores, pioneiros e vanguardistas na técnica de FIA. Então, eu posso mencionar aqui o professor Francisco Kruger. Ele possui trabalhos de vanguarda em análise por injeção em fluxo. Em 1976, ele foi fazer um doutorado, parte do doutorado, que hoje nós chamamos de sanduíche, ele foi fazer lá nessa Universidade da Dinamarca com esses 2 professores que desenvolveram a técnica. E, além dele, ele já trouxe essa novidade, acredito eu, que essa novidade tenha vindo com essa interface que o SENA apresentou com esse pessoal. E o professor Boaventura também, ele é um dos formadores da técnica de FIA, também é um professor lá do SENA, e ele possui trabalhos de vanguarda, né, em temas de análise por injeção em fluxo, desde a década de 70 até atualmente, onde ele trabalha com multicomutação e automação de sistemas.
Eu achei esse artigo bastante interessante. Na verdade, não é um artigo, ele é uma matéria de um jornal cotidiano, a Folha de São Paulo. Essa matéria, ela saiu em 1995 e ela dizia sobre uma equipe da USP em Piracicaba que criava um método de análise química. Eu achei bastante interessante mencioná-la porque, às vezes, o trabalho que nós fazemos é um trabalho tão técnico, tão específico, que parece que não há interesse da população de tentar entender o que a gente faz. E aqui houve uma tentativa de divulgação, uma tentativa não, aqui houve uma divulgação científica dessa técnica tão específica que é o FIA. Então, ele fala aqui que, dentre os pesquisadores mais citados no Brasil, que são 4 lá da USP Piracicaba, os professores que eu já mencionei anteriormente, que é o Boaventura e o Krug. Além deles, tem esse professor Zagato e o professor Otávio Jacinto. Fala que os 4 são eles têm pesquisas importantíssimas e fizeram o desenvolvimento da técnica de FIA, e comenta rapidamente que a técnica de FIA ela trouxe uma frequência analítica excelente, né, com excelentes resultados. Anteriormente se fazia 100 determinações por dia, e agora com a nova técnica era possível fazer até 150 determinações por hora. E ele fala aqui um pouco sobre o FIA tal, e os cientistas, e eu acho que isso é muito importante, assim, que nós possamos cada vez mais divulgar nosso trabalho para a população em geral. Muito obrigada.